Deixei meu microfone fechado. Gente, desculpa, deixei o microfone fechado. Eu vou voltar aqui o vídeo, mas eu só queria comentar antes o seguinte. Ele vai falar aí de PGR, né, e vai falar das empresas que já tinham sistemas de gestão. Então, isso é hoje. Entendo que a NR1 ela está dentro, aliás, desculpem, a NR17 está dentro de um dos itens da NR17. Desculpa, perdão. A NR17 está dentro de um dos itens da NR1, tá? Então, essa é a máxima que a gente tem que considerar. Eu vou voltar ao vídeo do início, porque eu deixei o microfone fechado, tá? Eu não sei se gravou tudo, mas eu vou colocar novamente, ok? Hoje nós falaremos sobre risco ergonômico e, principalmente, por que é importante você estar por dentro desse termo e como você utilizar nas suas avaliações em ergonomia. Vamos lá? Um pouquinho, gente. Bom, agora está indo, né? Desculpa aí pela gafe. Mais uma, né? Eu me embanando às vezes com essa... Olá, prevencionista. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós falaremos sobre risco ergonômico e, principalmente, por que é importante você estar por dentro desse termo e como você utilizar nas suas avaliações em ergonomia. Vamos lá? Bom, pessoal, após algum tempo da publicação da NR17, se você está trabalhando com ergonomia, provavelmente você já teve que fazer a classificação de um risco ergonômico, principalmente se você está desenvolvendo as avaliações ergonômicas preliminares. É muito importante, né, porque elas têm que estar vinculadas, elas têm que estar casadas com o PGR, né, com a NR1, e, invariavelmente, as empresas têm feito as suas classificações de risco com base em alguns fatores, como probabilidade, exposição, gravidade, principalmente aquelas empresas que já têm um sistema de gestão, ou que já tinham, né, um sistema de gestão, agora a ergonomia está dentro de todo esse pacote, né? Guardadas as devidas proporções. Então, se você está realizando esse tipo de trabalho, provavelmente você já se deparou com essa situação. Se você nunca fez uma classificação do risco ergonômico para determinar a sua magnitude, né, o nível de risco, o grau de risco, enfim, se você nunca fez, fica comigo aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, trazer o que dizem, né, as normas mais importantes que têm essa relação dentro da saúde e segurança do trabalho e também na ergonomia, e principalmente algumas dicas de como você pode realizar essa classificação. Mas antes disso, eu gostaria de fazer aquele convite, né, de sempre, para que você se inscreva no canal, deixe o seu sininho ativado para receber todas as notificações e também acompanhe as nossas redes sociais, @ThiagoGegatin, porque nós sempre publicamos conteúdos que são voltados para a prática profissional, tá legal? Deixando a sua inscrição, acompanhando as nossas redes sociais, você incentiva, dá uma força muito grande do canal para a gente produzir sempre cada vez mais conteúdos aí relevantes para você, tá bom? Eu selecionei aqui para nós começarmos a nossa aula duas definições que talvez sejam duas das mais importantes aí em relação ao que é um risco em saúde e segurança do trabalho. E a primeira delas é da ISO 31010, que é uma norma especificamente de gestão de riscos, né, de avaliação de riscos em saúde e segurança do trabalho. O que diz essa norma, né? O risco é frequentemente descrito em termos de fontes de risco, eventos potenciais, suas consequências e suas probabilidades, podendo ter múltiplas causas e levar a múltiplas consequências. Então, quando a gente fala de risco, e é muito importante, né, a gente fazer uma diferenciação entre o que é um perigo e um risco, né? Nós temos vídeos aqui específicos no canal, eu vou deixar aqui o link na descrição para que você possa acompanhar, caso você não tenha visto, mas é importante que a gente faça essa distinção, né? A grosso modo, né, o perigo é uma fonte potencial. Quando você faz um reconhecimento de riscos e você identifica o perigo, ele é basicamente um sim ou não. Existe ou não existe? Então, por exemplo, naquele ambiente, existe ruído ou não? Existe o fator de risco temperatura ou não? Existe o fator de risco levantamento de cargas ou não? Então, o perigo é basicamente binário, né? É sim ou não. Quando nós vamos descrever o risco, nós temos que levar em conta toda a magnitude, a caracterização desse fator de risco, né? Desse perigo que foi identificado, que foi reconhecido. Então, por isso que nós falamos em fontes, né? Qual é a fonte de
de geração de risco, por exemplo, um ruído, ele pode ser ocasionado pelo ambiente, ele pode ser ocasionado por uma máquina e assim por diante. Os eventos, né, as causas, né, os danos potenciais, as consequências, as probabilidades. Então, dependendo da sua metodologia, você vai ter mais ou menos variáveis, né, na hora de fazer a sua identificação e avaliação de riscos. Essa aqui é a definição da ISO 31010. Eu também separei uma outra definição para nós, para a gente aqui, né, que é a definição, da ISO 45001. O que ela fala que é um risco em saúde e segurança ocupacional? É a combinação da probabilidade de ocorrência de eventos ou exposições perigosas relacionadas ao trabalho e a gravidade das lesões e problemas de saúde que podem ser causados por esses eventos ou exposições. Então, nós temos aqui dois grandes pilares que são utilizados na maior parte das metodologias de avaliação de risco, que é a caracterização da probabilidade, que normalmente leva em conta a exposição aos agentes, mas não é só isso, mas principalmente a exposição, e a gravidade, a severidade, caso esse evento venha a se materializar. Então, vou dar um exemplo para vocês, né? Você identificou, por exemplo, que existe um perigo, né, relacionado ao trabalho em altura, né, por exemplo. Qual é a exposição? Então, você vai caracterizar, por exemplo, se a sua metodologia for relacionada à exposição, quanto tempo do dia as pessoas estão expostas a essa condição do trabalho em altura, tá? Esse trabalho em altura, ele é desenvolvido às 8 horas da jornada de trabalho, durante 4 horas, durante 2 horas. Então, você pode caracterizar a exposição, a probabilidade com base na exposição. Uma outra forma, né, que também pode ser utilizada, nós utilizamos algumas dessas definições também em ergonomia, seria o histórico. Caso você já tenha na sua empresa a materialização desse perigo que foi identificado. Então, por exemplo, as pessoas já caíram, né, de uma certa altura. As pessoas já adoeceram, já tiveram uma doença ocupacional, as pessoas já se afastaram, houve queixas. Então, você pode ter essa condição, ou uma sugestão, né, para caracterização da probabilidade. Lembrando que isso é a chance do acontecimento. E a consequência disso, né, a severidade, a gravidade, ela pode ser elencada de diversas formas, né? Algumas metodologias na área de segurança do trabalho especificamente trabalham com concentração, por exemplo, do número de partículas no ar. Outros com um nível de ruído que foi mensurado no ambiente de trabalho, por exemplo, acima de 85 decibéis, abaixo de 85 decibéis. Quando nós falamos de ergonomia, nós temos algumas ferramentas, alguns métodos, algumas formas de chegar a essa condição de severidade, de gravidade, mas muitas vezes isso é subjetivo. Nós já vamos falar isso um pouquinho na sequência, tá? Então, às vezes, acaba dificultando um pouquinho o entendimento dos profissionais que não têm tanta prática nesse sentido, né? Que não trabalham muito com essa forma de caracterização, mas é importante que a gente consiga, né? Mesmo que dentro da ergonomia a gente faça um trabalho muito personalizado, muitas vezes, né? Focado exatamente na atividade das pessoas, que nós possamos, né, codificar esse risco e trazê-lo para a realidade dos outros riscos já presentes ali no PGR, tá bom? Então, é claro, se você está caracterizando um evento, né, potencial, uma fonte, né, potencial, e o risco é de morte. Então, é claro, se esse evento vier a se materializar e as pessoas podem morrer por conta disso, a gravidade é a mais alta possível. Se as pessoas podem, por exemplo, sentir apenas um desconforto, não que isso seja bom, mas que é muito menor em termos de gradação de risco do que a morte, essa pontuação de severidade e gravidade, ela também deverá ser menor. Então, nós devemos pontuar em relação à exposição, né, dessas pessoas, que seria a probabilidade, basicamente, né, não só a exposição, mas basicamente a exposição, e caso isso venha a se materializar, qual é a gravidade desse dano, tá bom? Então, primeira coisa, para a gente não confundir, um fator de risco não é um risco. Então, se você aponta, né, que existe lá uma fonte potencial, um perigo, você vai fazer uma classificação para ver o grau de risco desse perigo. Ele pode ser, por exemplo, um risco substancial, intolerável, ou ele pode ser um risco insignificante, né? Isso depende da sua classificação. Muitas vezes, os dados, eles são subjetivos. Quando nós falamos do risco ergonômico, e a gente vai caracterizar, por exemplo, o risco relacionado à organização do trabalho, nós temos ali uma série de fatores. Muitas vezes não dá para a gente fazer realmente uma caracterização, utilizar uma ferramenta, por exemplo, né, mais quantitativa. Mas, de qualquer forma, nós temos que transformar esses dados que são subjetivos em dados objetivos. Deixa eu só fazer um parênteses aqui.
eu acabei esquecendo de falar, essa ISO 45001, ela foi sugerida anteriormente como ISO 18001, certo? Por que 18001? Ela falava de sistemas de gestão de segurança e saúde do trabalho, tá? E aí, mais modernamente, lá em 2018, ela migrou para ISO 45001, né? Que é exatamente sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional, tá? Então, inverteram aí a ordem, mas ela é a mesma que estava lá atrás, só que agora atualizada a partir de 2018, ok? Uma das formas é fazer justamente isso, né? Você faz toda uma análise muito bem feita, né? Qualitativa, análise da atividade, o entendimento da atividade real das pessoas, e com base nisso você pinça aqueles eventos que são mais perigosos, que são potenciais, e você classifica dentro dessa lógica de avaliação de riscos. Isso é uma sugestão. A outra é você utilizar alguns métodos, ferramentas específicos, né? Como algumas ferramentas, NIOSH, Rula, Morigarg, enfim, Sue Rogers. Existe uma série de ferramentas, né, que quantificam principalmente a carga biomecânica, mas temos também ferramentas, né, checklists, que podem quantificar outros tipos de risco dentro da área de ergonomia. E principalmente, tá, pessoal? Busque sempre caracterizar a frequência, a intensidade, duração. É importante, né, para que você tenha uma visão clara e você consiga colocar isso no papel de uma forma clara, porque senão a gente vai colocar risco ergonômico para tudo e normalmente não é assim. Ou talvez você não coloque risco ergonômico para nada e ali estejam presentes alguns riscos, né? Mas quando a gente fala de caracterizar frequência, intensidade, duração, é entender se aquela postura ruim, por exemplo, que a pessoa está adotando, ela é uma postura rotineira ou ela é uma postura eventual? Qual é, por exemplo, a amplitude, né, de movimento alcançada? Qual é o grau de esforço que a pessoa realiza? Atividade repetitiva, por exemplo, ela permanece ao longo de toda a jornada ou ela é intermitente, né? Porque dessa forma nós podemos entender se os tempos de recuperação presentes na atividade, caso eles existam, se eles são suficientes de compensar a exposição e a gravidade, severidade dessa possível lesão. Quando eu digo tempos de recuperação, por exemplo, a pessoa está numa atividade repetitiva, ela fica ali durante 1 hora e depois ela vai fazer uma outra atividade, por exemplo, relacionada ao levantamento de cargas. São condições distintas, condições diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, durante 1 hora, o risco relacionado à repetitividade e na hora seguinte o risco relacionado ao levantamento de cargas. Depois eu posso ter de novo atividade repetitiva. Mas, de qualquer forma, esse intervalo, essa troca, a mudança biomecânica da atividade é um tempo de recuperação para a condição de repetitividade, ou pode ser também para o levantamento de cargas, como foi o exemplo que nós colocamos aqui. Tá? Então é importante sempre fazer essa relação para que a gente consiga entender de fato qual é o risco que se apresenta naquela atividade de trabalho, tá bom? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, porque alguns métodos, algumas normas, por exemplo, elas já trazem essa condição, elas trazem alguns parâmetros que nós podemos seguir. É claro que aqui é um exemplo muito pontual, tem N outras formas de nós caracterizarmos o risco ergonômico, mas, por exemplo, a ISO 11.228.3, que trata dos movimentos repetitivos, do trabalho repetitivo, ela, no checklist inicial da norma, ela afirma que se o trabalho repetitivo ele é desenvolvido por menos que 1 hora por dia, o risco ele é insignificante. Então, nenhum outro método precisa ser aplicado. Então, se eu estou exposto apenas 1 hora por dia às condições de repetitividade, o risco vai ser baixo e eu não preciso fazer nenhum método adicional. Se essa exposição ela é acima de 1 hora, aí sim eu vou definir qual é o método, né, qual é a forma de avaliar esse risco ergonômico relacionado à repetitividade. Já a ISO 11.226, que avalia posturas estáticas, ela tem uma lógica um pouquinho diferente. É claro que, a grosso modo, todas elas buscam caracterizar a frequência, a intensidade, a duração, tá? de uma forma ou de outra. Mas na ISO 11.226, a gente já faz essa avaliação de risco de forma conjunta. Eu vou filmar, por exemplo, observar a atividade das pessoas e eu vou anotar qual é a posição angular, né, por exemplo, da coluna, do ombro, qual é a angulação, qual é a amplitude de movimento que essa pessoa está desenvolvendo e por quanto tempo ela permanece nessa amplitude de movimento, por quanto tempo ela permanece nessa posição articular. Então, vamos dar um exemplo aqui. O trabalhador está com o ombro a 45 graus, né, de abdução, abrir o braço a 45 graus aproximadamente. Eu vou ter essa primeira variável,
e a segunda, que vai ser basicamente a pontuação da severidade ou da gravidade que a gente vai colocar lá no nosso método, e quanto tempo ele permanece nessa postura. E aí eu já vou colocar num gráfico, que é esse que eu trouxe para vocês, é um exemplo, né? Aqui embaixo seria o tempo à disposição, e aqui em cima seria, desculpe, aqui embaixo seria a angulação, e aqui subindo seria o tempo à disposição em minutos. Eu vou ter um gráfico ali dizendo se essa condição é aceitável ou se ela é não recomendável. Isso é uma lógica de avaliação presente na ISO 11.226. Nós caracterizamos todas as posições articulares que a norma traz como fator de risco, né, o que fazem parte do escopo de avaliação, e a gente vai avaliar dessa forma: a angulação, né, a posição articular e o tempo de exposição. E aí outros métodos também fazem isso, né? O NIOSH vai caracterizar a frequência, a intensidade, a distância, o peso da carga. O método RULA vai quantificar a posição dos ombros, se tem trabalho estático, dinâmico, repetitivo, posição das pernas e assim por diante, tá? A maioria dos métodos, eles buscam trabalhar justamente nessa condição de caracterizar a frequência, a exposição e também a intensidade e a duração dos movimentos, tá bom? E para a gente fechar, eu queria, né, frisar que para a gente concluir um diagnóstico em ergonomia, é importante que a gente faça isso, né, com base na probabilidade e na gravidade, independente da forma com que você faz essa caracterização. Essa ISO, por exemplo, que eu trouxe para vocês, que é a 31010, né, a primeira definição que a gente viu, ela tem uma série de métodos de avaliação de risco. Nós utilizamos, por exemplo, um dos métodos que está listado lá, que é uma matriz de risco. Mas você pode fazer isso de várias formas. Mas é importante, na probabilidade, você busque informações sobre essa condição da exposição e do histórico na empresa, e a gravidade, severidade, o dano potencial, né, ou efetivo. O que isso pode gerar para o trabalhador e para a empresa, tá? É importante, nós estamos avaliando uma situação de trabalho, claro que a preservação da saúde das pessoas é sempre o objetivo principal, mas existem condições que também podem levar danos à empresa, tá? Como uma condição, às vezes, pode ser simples, mas que está fora do que diz a legislação. Inclusive, a nova NR 17 tem alguns pontos bem específicos em relação às recomendações, por exemplo, quanto ao levantamento de cargas e outras situações relacionadas à organização do trabalho, dizendo, por exemplo, que em alguns pontos a empresa tem que adotar 2 ou mais medidas quando aquele fator de risco está presente. Então é importante, né, que você esteja atento a essas condições da legislação e aponte, né, no seu diagnóstico qual é o principal efeito, tanto para as pessoas quanto para as empresas, né? E o seu relatório ele tende a ficar muito mais completo. Então, aqui nesse caso, um exemplo simples seria multiplicar a probabilidade com a gravidade e você vai ter um grau de risco, um nível de risco estabelecido, tá? Você pode incluir dentro dessa avaliação várias outras, né, variáveis, como controles existentes, né, que podem mitigar o risco e assim por diante. Mas é importante que você consiga estabelecer uma metodologia, de preferência, né, seguindo o que dizem as normas, algumas recomendações nacionais e internacionais, para que a sua avaliação de risco ela tenha uma validade, né, ela tenha uma aceitabilidade muito boa e também que você consiga casar essas informações com o que a empresa já tem lá no PGR, por conta da NR1, todas as mudanças que vêm ocorrendo na saúde e segurança do trabalho, tá legal? Para finalizar, então, pessoal, 2 recados importantes, tá? Se você ainda não viu, nós temos um curso gratuito em que nós falamos tudo sobre a NR17, que é o Desvendando a NR17. Nós abordamos todos esses conceitos, as mudanças da norma, quais são os pontos principais. É um curso Bom, eu não me lembro se eu já havia comentado ou passado esse material para vocês, mas se foi, eu acho que o Repeteco é importante e é fundamental. Mas é importante que nós tenhamos aí uma análise, principalmente na questão que se refere à probabilidade e gravidade, tá? Tal qual os riscos físicos, químicos e biológicos, os riscos ergonômicos são extremamente importantes e necessários nessa análise. E pode ser que eles sejam os causadores ou os geradores de outros riscos, né, associados a outros riscos, tal como os riscos físicos, químicos e biológicos, tá ok? Então, nessa preleção ainda, eu queria passar mais um material para vocês. Eu vou fechar aqui a minha câmera e vou abrir aqui. Então, vamos ver um pouquinho sobre os resultados, né, de algumas questões ligadas aos riscos
ergonômicos, né? O primeiro deles seriam as tendinites e as tenossinovites, tá certo? Então vamos lá. Olá, prevencionista. Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Pegatin e nós estamos dando continuidade à nossa... Só um pouquinho, deixa eu só ver se eu coloquei... o microfone está funcionando. Perdão. O áudio está um pouquinho assim para baixo, porque é um dos primeiros vídeos que o Thiago fez, tá? Mas ele é em função da questão justamente desses fatores de tendinites, né? Principalmente relacionado a punho e mão, que é o que mais nós temos aí, ok? Série de doenças ocupacionais. E hoje, falando especificamente das tendinites do membro superior. Vamos lá? Antes da gente continuar, queria pedir que você se inscreva no canal e participe das nossas redes sociais. Só assim você vai receber esses conteúdos em primeira mão, que a gente publica, né, quase que diariamente, e dessa maneira nós podemos ampliar essa nossa rede, né, esse canal de discussão em ergonomia, saúde e segurança do trabalho, tá bom? Gente, ficou baixo esse vídeo, tá? Então espero que dê para vocês escutarem. As inflamações que afetam a extremidade do membro superior, isso é, os punhos e as mãos, elas são extremamente frequentes e têm uma íntima relação com várias atividades de trabalho. Nós temos, por exemplo, em atividades repetitivas, um alto grau de inflamações nessas estruturas, talvez pela hipersolicitação, né, os movimentos rápidos que acontecem, e desse modo, a importância da gente estudar esse segmento, né, essa região anatômica, para que nós possamos, lá na empresa, né, nas nossas atividades em ergonomia, identificar corretamente os fatores de risco. Só mais uma dica, nós já publicamos um vídeo aqui, falando especificamente sobre a articulação do punho e das mãos. Eu vou deixar no card aqui em cima, para que você possa acompanhar, ou se você estiver vendo pelas nossas redes sociais. É só ver alguns vídeos, alguns dias atrás, que a gente tem esse vídeo falando especificamente dessa articulação. Mas aqui, para a gente começar, eu separei alguns termos, só para a gente entender a diferença da inflamação das estruturas. Não é errado a gente falar que está com tendinite quando tem uma dor em algum tendão, mas temos algumas estruturas, por exemplo, que estão intimamente relacionadas, né? A sinovite, por exemplo, é uma inflamação dos tecidos sinoviais articulares. Então, todo tendão ou toda a estrutura da mão, ela passa por articulações, e cada articulação nós temos uma cápsula articular, e dentro dela temos líquido sinovial. Então, a inflamação dessas estruturas, ela é chamada de sinovite, né? Então, é uma inflamação dessa sinóvia. Já em relação aos movimentos, né, especificamente sobre os tendões, nós temos a tendinite e a tenossinovite. Para a gente entender a diferença, imagine o nosso tendão muscular como se ele fosse um fio de força. A parte interna, que é o fio de transmissão, é o tendão. E a capa que envolve esse fio seria essa bainha sinovial. Essa bainha sinovial, quando inflama, é a tenossinovite. O fio de dentro lá, quando inflama, é a tendinite. E qual a importância dos tendões, né? Toda movimentação muscular, a força de tensão é direcionada para o tendão. Então, cada vez que o músculo puxa um osso, o tendão é o ponto que recebe maior tensão. Então, é muito comum que nós tenhamos inflamações nessa região quando nós temos hipersolicitação, né? Movimentos rápidos ou uma aplicação de forças mais importante. Na verdade, essa divisão que a gente trouxe aqui é mais em termos conceituais, porque normalmente numa tendinite ou uma tenossinovite acaba tudo sendo inflamado ali, tá? Todas as estruturas, mas só para entender qual é o processo de formação dessa patologia. Até porque eu separei duas dessas patologias que afetam a mão, né, que são frequentes, e as duas têm características de formação de tenossinovite, né, de inflamação dessa bainha sinovial. A primeira delas que eu coloquei aqui, ó, que é o dedo em gatilho, ela afeta justamente esse processo de deslizamento no tendão. Então, essa bainha, ela tem uma função de proteção, de nutrir esse tendão, e ele corre dentro dela. Cada vez que eu tenho uma movimentação, essa bainha permite que o tendão se movimente. Então, o que acontece? Dependendo da característica da movimentação, do atrito que eu tenho na articulação, essa bainha ela pode começar a ficar mais espessa.
ela pode começar a aumentar de tamanho. E uma vez que ela aumenta de tamanho, ela pressiona o tendão. E aí nós temos o desenvolvimento do processo inflamatório. No caso aqui do dedo em gatilho, eu vou ter uma formação nodular, essa bainha vai ficando cada vez mais espessa, e aí pode chegar ao ponto de que acontece isso, a mão da pessoa se fecha, e quando abre, apenas um dos dedos fica parado. E pode acontecer com qualquer um dos dedos, tá? Cada vez que a pessoa faz a movimentação, um dos dedos fica preso, justamente porque o tendão não está conseguindo correr direito. Em geral, se você vai lá no exame e faz uma pequena movimentação, o dedo já libera facilmente. Então é importante que a gente identifique esse tipo de situação. Normalmente, essa condição ela pode se reverter sozinha. Mas se a pessoa tem muitos impactos, né, muito atrito com a mão, muitas vezes esse nódulo, né, esse carocinho que se forma ali, ele vai aumentando. E aí tem que fazer uma pequena cirurgia para poder liberar. Mas, em geral, se a gente toma algumas medidas, né, no ambiente de trabalho, isso se resolve facilmente. A segunda patologia, que é a tenossinovite de Kervine, ela afeta essa região anatômica aqui, e por aqui passam dois tendões que vêm aqui para o polegar, que é o extensor curto e o abdutor longo do polegar, e que levam a uma incapacitação muito maior do que a gente vê na outra patologia. É muito frequente que a gente observe esse tipo de desconforto em profissionais que trabalham em frigoríficos, né, com movimentos repetitivos. É uma patologia que aparece muito em dentistas, né, que trabalham numa postura de sustentação do ombro e tem uma movimentação fina das extremidades, né, das mãos, e muitas vezes tem esse tipo de inflamação que é conhecido como tenossinovite de Kervine. É muito simples da gente identificar, tá? Um teste que a gente faz, você coloca o polegar na palma da sua mão, fecha os dedos e aí você faz um desvio nesse sentido, tá? Se você sentir uma dor muito forte aqui nessa região, é sinal de que você pode ter uma inflamação acontecendo ali. Então, simplesmente faz isso. Fecha, coloca o polegar na palma da mão, fecha os dedos e desvia para o lado contrário. Esse é um teste que vai determinar se existe uma inflamação ali e a dor é muito forte, é uma dor bem aguda que acontece. Essa patologia, ela costuma limitar bastante porque a dor é de uma intensidade maior, tá? Então, também é importante que a gente tome algumas medidas. E aqui vale a gente fazer um parênteses. Eu vejo com uma certa frequência profissionais trabalhando com talas nas mãos porque tem uma inflamação de alguns tendões. Não necessariamente essa patologia, mas uma inflamação qualquer, uma tendinite qualquer na mão. Vejam, as órteses, né, as talas, elas são feitas para repouso. Então, se eu consigo utilizar uma órtese, uma tala, e ficar em repouso, a tendência de melhorar é maior. Agora, se eu uso uma tala, uma órtese para o trabalho, eu posso ter uma piora no meu quadro. Porque, vejam, se eu preciso digitar no meu trabalho e eu tenho uma órtese, uma tala, limitando o meu movimento, eu vou ter que fazer mais esforço. Se eu sou lá o dentista, né, e estou usando uma tala dessa, uma órtese, e preciso fazer o procedimento, eu vou fazer mais esforço. Então, é importante que se você tiver que usar uma órtese, tá, que seja no último caso, apenas com indicação de um profissional. Não vá colocando órtese, porque em geral o resultado não é satisfatório, tá? Não é para todo mundo bem indicado. Mas se você tiver que usar, que use para o repouso. Para a atividade de trabalho, não é o meio mais indicado, tá? Você vai exigir mais esforço da musculatura e você pode sim ter uma piora do quadro clínico, tá bom? Em geral, é fácil identificar esse tipo de lesão, de desconforto, é uma dor bem localizada no trajeto desse tendão. Em geral, pode diminuir a força. E os edemas, né, que são os inchaços, eles até podem acontecer, mas não é uma condição muito frequente, tá? Nós temos outras tendinites, né, o tenossinovite, por exemplo, aqui na região do cotovelo, é mais comum que aconteça o edema, que aconteça o inchaço. Nas mãos, isso pode acontecer, mas não é necessariamente uma condição que a gente vai esperar, né, com uma certa frequência, tá bom? Os fatores posturais a gente já comentou, mas principalmente relacionado a esforços com a mão, né, seja
desempenhando uma aplicação de força alta ou uma postura estática, né? Então, se eu tenho que segurar um objeto durante grande parte do tempo, eu posso ter um comprometimento da musculatura, que da mão, no caso, a musculatura ela foi feita para movimentação e não para sustentação. E daí, por exemplo, por isso nós temos uma incidência relativamente alta em abatedouros, né, em frigoríficos de aves ou de bovinos, porque a pessoa tem que segurar a faca durante o dia todo e, associado a isso, tem que fazer esforço e repetitividade. Então, é a tempestade perfeita, né, vamos dizer assim, para o aparecimento dessas patologias. Os gestos repetitivos também são fatores muito importantes no aparecimento da patologia. E o ritmo de trabalho intenso, né, que está relacionado a isso. Então, além de eu ter um trabalho repetitivo, ele é controlado pela máquina, mas o ritmo é muito alto, eu tenho que tomar cuidado, porque as pessoas podem, sim, começar a desenvolver as doenças. Em relação às intervenções, quem já acompanhou os nossos outros vídeos já sabe que é basicamente a mesma orientação, né? Começar sempre pela análise ergonômica do trabalho, fazer o trabalho de... Bom, aqui, embora o vídeo esteja com um som muito baixo, aconselho que vocês façam uma nova visualização dele. Aqui, na época que foi feito esse vídeo, só se tinha a questão da AET, né? Obviamente que as sinovites e as tenossinovites, elas também estão abarcadas aí pela análise preliminar ergonômica, ok? Poxa, gente, desculpa, foi mal de novo. Olá, prevencionista, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Pegatin e nós estamos dando continuidade à nossa série de doenças. O teste que a gente faz, testes repetitivos também, são falhos de base, né? Em análise ergonômica, eu devo quantificar corretamente todos os fatores de risco, e aqui vale a gente fazer uma ressalva importante. Dificilmente você vai conseguir eliminar o trabalho repetitivo de um frigorífico, por exemplo. Né? Dificilmente você vai conseguir eliminar toda aquela linha de produção. Então, o que eu preciso fazer? Na minha análise ergonômica, eu devo quantificar o risco de maneira adequada, utilizando alguma metodologia específica. Eu sugiro, por exemplo, aqueles que querem algo de referência, que utilizem a ISO, né, uma metodologia ISO, que é a 11.228.3, que trata especificamente de repetitividade. Então, tem lá algumas metodologias que podem ser aplicadas, mas é importante que a gente faça uma quantificação, porque se eu apenas orientar a empresa, não pode ter mais trabalho repetitivo, mas e aí, as pessoas vão ficar adoecendo porque você não propôs nada paliativo? Então, é importante que faça essas medições, né, procure quantificar, se for necessário, estude uma forma de fazer os rodízios. Então, essa função tem que rodar com aquela, porque naquela eu não tenho uso de faca, então eu tenho a repetitividade, mas não tenho aplicação de força, não tenho trabalho estático. Esse aqui pode rodar com aquele, porque naquele caso eu tenho uma atividade de pendura e não tenho atividade de uso de faca. Enfim, é importante que você tenha um rodízio, por exemplo, e a instituição das pausas de maneira estudada, né? Que você tenha isso embasado na sua análise ergonômica do trabalho, tá bom? Então, novamente, é fundamental que o profissional inicie pela análise ergonômica do trabalho e aí, na sequência, é que você vai propor as medidas, né? Seja esse rodízio, seja as pausas, seja a alteração da altura, por exemplo, de uma nória transportadora, você vai mudar a altura de um pallet, mudar o posicionamento de fechamento de uma caixa, enfim, modo operatório, aí que você vai traçar todo o plano de ação para essa intervenção nos ambientes de trabalho, tá ok? Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, né? Bom, eu diria que eu não gostei, né? Mas enfim, gente, esse foi mais um material aqui para vocês. Eu vou finalizar por hoje aqui com essa